Olá, muito bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar dos mercados do boi, soja e milho. Eu vou conversar com Ronald Macuco, analista da Pátria Agronegócios, e vamos falar das projeções de preços para os próximos 2 anos. Vamos falar do mercado do trigo, da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Vamos comentar também da diminuição de bovinos lá na União Europeia. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando dos mercados do boi, da soja e do milho. E vamos começar com o mercado do boi. Com o começo da oferta dos bois de final de safra e um ritmo mais lento de abates, os frigoríficos preenchem seus estoques e postergam as suas programações. Ainda assim, São Paulo e Mato Grosso do Sul reduziram as suas escalas em 2 para São Paulo e 1 dia útil para o Mato Grosso do Sul, ambos fechando suas programações em 8 dias. Pará se destaca positivamente e aumenta em 2 dias úteis, fechando suas escalas em 9 dias úteis. A média brasileira se mantém em 8 dias úteis. A estabilidade no mercado físico se manteve nas praças pecuárias e o dia se encerrou com poucas variações relevantes. O destaque ficou para a Praça Paulista, que na última sexta-feira registrou desvalorização de 0,38% em relação ao dia anterior, quinta-feira. Cotada em média R$ 326,72 por arroba. Enquanto isso, na Bolsa, na B3, os contratos futuros apresentaram quedas mais expressivas, com destaque para o vencimento de julho deste ano, que recuou 1,4% frente ao dia anterior, fechando a média R$ 322,20 por arroba. E agora, vamos ao mercado do milho. O fechamento foi misto, tanto para cima quanto para baixo, para as cotações futuras de milho, principalmente lá em Chicago, agora na última sexta-feira. Os contratos mais curtos para maio e julho deste ano subiram e os mais longos, setembro e dezembro, caíram. A alta nas cotações de trigo fortaleceram os contratos de vencimento mais próximos e, por outro lado, a boa expectativa para a safra de milho nos Estados Unidos enfraqueceram os de vencimento mais longos. O contrato de milho para maio de 2025 encerrou o pregão com alta de 0,3% frente ao pregão anterior, cotado a R$ 4,79 por bushel, ou $11,31 por saca. Em Campinas, no estado de São Paulo, o milho encerrou a última semana com queda de 1,3%, com a saca atingindo R$ 80,54 e uma desvalorização acumulada de 8,1% no mês. As cotações futuras de milho na B3, na Bolsa Brasileira, as cotações fecharam em movimento misto também na última sexta-feira. O contrato para maio subiu 0,2%, fechando o pregão a R$ 77,17 a saca, acompanhando as cotações mais curtas na Bolsa de Chicago. O contrato de vencimento maio fechou em alta. Os contratos mais longos fecharam em queda, influenciados pela expectativa positiva para a safrinha e para o plantio norte-americano, que segue em bom ritmo. Além disso, nesse momento, o milho brasileiro não é competitivo nas exportações.
E agora vamos falar do mercado da soja. Na última sexta-feira, a soja fechou em campo negativo para as cotações lá em Chicago, com exceção do contrato com vencimento para setembro, que teve um leve ajuste positivo de 0,05%. A queda nas cotações do óleo de soja e o leve fortalecimento do dólar pressionaram os preços do grão. Em contrapartida, o mercado segue lento à possibilidade de um acordo entre China e Estados Unidos. O contrato de soja grão com vencimento em maio encerrou o pregão cotado a 10 dólares e 50 cents por bushel. Esse valor representa 23 dólares e 15 cents por saca, uma queda de 0,3% frente ao dia anterior. E no mercado doméstico, a soja foi cotada a R$ 135 no último dia 25 agora de abril, mantendo estabilidade. O mercado seguiu pressionado pela desvalorização lá em Chicago, compensada parcialmente pelo avanço do dólar, que reforça a competitividade das exportações brasileiras. E agora vamos comentar do mercado do trigo. O comércio mundial de trigo, ele deverá cair significativamente. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, prevê uma queda de até 9% no comércio de trigo na atual safra 24-25, em comparação com a temporada anterior. Isso representaria a maior queda anual em décadas, pelo menos foi o que informou o USDA. Uma das principais causas é a queda nas importações dos principais países importadores de trigo, incluindo China e Paquistão. Segundo o USDA, a produção doméstica de trigo nesses países está aumentando, reduzindo a necessidade de importação. Já as importações de trigo da China estão despencando. Em março, o USDA já havia reduzido a previsão de importação de trigo da China para 6,5 milhões de toneladas. E na previsão de abril do USDA, as importações chinesas caíram ainda mais para 3,5 milhões de toneladas. Isso representa 10 milhões de toneladas a menos que na temporada passada, quando a China importou 13,6 milhões de toneladas de trigo. Os países que exportam trigo para a China perceberão isso. E, de acordo com o USDA, a Austrália, em particular, para a qual a China é um importante destino da exportação, está notando isso agora nesta temporada. E agora vamos falar um pouquinho da guerra comercial entre China e Estados Unidos, que na verdade já está uma novela. A guerra comercial entre esses dois países não é mencionada especificamente pelo USDA, mas a previsão do Ministério se baseia na política comercial atual com as altas tarifas de importação aplicadas por ambos os países. No ano passado, a China foi o quarto maior destino de exportação de trigo dos Estados Unidos em valor. Posteriormente, importou 482 milhões de dólares em trigo americano. A previsão de exportação do trigo dos Estados Unidos foi reduzida em relação à previsão anterior. Além da China, existem outros fatores que limitam o comércio mundial de trigo. Por exemplo, a Turquia impôs restrições à importação devido aos altos estoques em seu próprio país. Além disso, as colheitas de trigo na temporada 24-25 foram menores para os principais exportadores, como Rússia, União Europeia e Ucrânia, levando-os a exportar menos, e a previsão de exportação para a União Europeia foi ainda mais reduzida. Em março, o USDA ainda esperava que as exportações da União Europeia na temporada atual fossem de 27 milhões de toneladas,
Mas na previsão de abril, essa estimativa foi ajustada para 26,5 milhões de toneladas. Isso representa cerca de 30% menos em comparação com a temporada anterior e o menor nível desde 2018, 2019. A previsão para as exportações de trigo da Ucrânia, ela foi revisada e aumentada em quase 500 mil toneladas, para 16 milhões de toneladas. Esse valor ainda é consideravelmente menor do que na temporada anterior, quando a Ucrânia exportou 18,6 milhões de toneladas de trigo. A Rússia deve exportar 44 milhões de toneladas de trigo nesta temporada 24-25, em comparação com mais de 55 milhões de toneladas na temporada passada. E agora você vai acompanhar a situação de alguns países da Europa, que esses países estão com problemas com os seus rebanhos bovinos. A redução do rebanho bovino, ela não é uma exclusividade, por exemplo, da França. Em sua publicação, que são Tendências para Leite e Carne, o Instituto da Pecuária da União Europeia chama atenção para a queda no número de vacas em toda a Europa, uma realidade que afeta todos os países do bloco. A mais recente publicação da Comissão Europeia sobre a evolução do número de cabeças de gado na União Europeia confirma uma aceleração da descapitalização bovina. Observa-se uma queda inédita de 3% no rebanho europeu. É muita coisa. Considerando todas as vacas, destaca a economista Ilona Blanquet. Ela disse: nós estávamos acostumados com uma erosão lenta e irregular da ordem de 1%. A sucessão de eventos climáticos extremos, ou então secas recorrentes, ou então chuvas excessivas e inundações, estão prejudicando o processo na União Europeia. Em outras palavras, os pecuaristas estão adaptando o tamanho dos seus rebanhos para enfrentar os anos ruins em termos de produção de forragem. Em alguns países europeus, as exigências ambientais também incentivam a redução dos rebanhos, como é o caso de Países Baixos, Irlanda, por exemplo. E a França não é o único país a enfrentar o desafio da renovação das gerações de produtores. A França, maior país em número de vacas na Europa, registrou uma queda de 2% em seu rebanho no ano passado. São 140 mil vacas a menos em um ano, todos os rebanhos incluídos. É muito significativo. A Alemanha, segundo maior rebanho da União Europeia, também teve uma queda de 3% no seu rebanho efetivo. Mesmo a Espanha, bastante agressiva no mercado da carne, ela foi afetada com uma descapitalização em torno de 1%. A Espanha enfrentou secas severas e o rebanho de corte do centro do país foi reduzido para se adaptar às condições forrageiras degradadas. Na Irlanda, o problema não foi a seca, mas o excesso de chuvas, que impulsionou a descapitalização com 3% no quarto maior rebanho europeu. O caso irlandês é um pouco particular. A queda se concentra nas vacas de corte, que representam 1/3 do rebanho. As chuvas incessantes entre novembro de 2023 e maio de 2024 levaram os pecuaristas a descartar animais por falta de condições adequadas para alimentá-los ou deixá-los em pasto. O rebanho de corte registrou, assim, uma queda de 6% no ano passado. Apenas a Romênia manteve seu rebanho estável com 1.100.000 vacas. E depois do intervalo eu vou conversar com Ronald Macuco, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar das projeções de preços para os próximos 2 anos. Nós voltamos já, é um minuto só.
Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Ronald Macuco, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar de projeções, preços para frente, para o mercado, vamos dizer assim, para o futuro da pecuária de corte. Ronald Macuco, muito bom dia, mais uma vez obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui, tá tudo bem? Bom dia, Antônio, bom dia a todos que nos assistem nessa manhã. E falar desse tema, Antônio, é um tema de bastante relevância. Como vai estar a arroba daqui 2 anos, daqui 1 ano e meio? Será que eu devo segurar mais fêmeas? Será que eu devo comprar o bezerro, Antônio, que já bate em alguns leilões de R$13, R$13,50 e até R$14, Antônio? Então, assim, se você me perguntou se eu estou bem, porque eu passei a vender bezerro mais caro, Antônio. Mas a pergunta é, e quem está comprando esse bezerro? Ele está fazendo conta? A conta dele vai fechar daqui 1 ano e meio, quando esse bezerro está se tornando boi? Vamos responder isso nos próximos minutos, meu amigo. Pois é. E aí nós temos aí um baita de um problemão que eu enxergo lá na frente. Uma Selic batendo aí na casa dos 15%. E você, será que vai plantar com um juro desse? Será que vai ter dinheiro para plantar? Porque eu vejo, quem pegar dinheiro com o juro que nós estamos vendo aí, de 15%, e tem gente já falando até superior a 15%, vai ser meio complicado, não vai? Inclusive com uma incerteza política, econômica, principalmente aqui no Brasil e fora daqui também. Eu vou trazer um dado para você, Antônio, do Vale do Araguaia, região ali de Confresa, Água Boa, Canarana, descendo um pouco até o Xingu. Relato de um amigo que está tocando uma revenda naquela região, amigo esse que é aqui do Goiás, que está ali há 8, 9 anos. E ele comentou, Ronald, olhando hoje a projeção e o número da nossa carteira aqui, acreditamos aproximadamente naquela região que planta ali quase 1,5 milhão de hectares, ele acredita que esse ano deve ficar em torno de umas 80 a 100 mil hectares sem plantar. Na visão dele, isso vai se tornar pecuária, Antônio. Exatamente pelo que você falou. Então, o que está no radar? O sojicultor está desistindo porque a conta está ruim? Não, nós falamos antes de entrar aqui no programa que hoje uma rentabilidade de 5 a 10% do pecuarista é acima de R$2.000 por hectare. Se você olha a média de 50% do pecuarista, tira menos de R$1.000 por hectare. Mas o sojicultor naquela região, há 1 ano atrás, 2 anos, safra passada, essa safra foi razoavelmente boa de produção. Razoável. Produziu abaixo de 40 sacas porque teve perda de produtividade. E esse cliente, por si só, esses clientes, esses produtores lá, relatando que não tem crédito, Antônio. O problema é crédito. Tem um crédito, mas é caro. Quando eu faço a conta não fecha. Pois é, esse é que é o problema. Então, agora, recentemente, nós tivemos aí lá na AgriShow, o presidente do sindicato, se não me falha a memória, de São José, de Ribeirão Preto, ele falou, pegar dinheiro agora, com a taxa que está, com o juro que está, é um risco muito grande, a gente não sabe se vai sair lá na frente. Então, precisa mexer urgentemente no caixa brasileiro, precisa mexer na economia brasileira. Porque plantar, a gente sabe fazer tudo certinho. Agora, o problema é isso aqui, nós precisamos disso aqui e depois nós temos que pagar isso aqui. Será que com essa confusão geopolítica do planeta, nós vamos ter condição de pagar, de bancar? Antônio, nós vamos realizar aqui em Goiânia, dia 8, para clientes Pátria, a partir das 14 horas. Inclusive, você é nosso convidado para estar ali cobrindo esse evento, conhecendo a clientela Pátria, batendo um papo e conhecendo realidade diferente, cliente do Mato Grosso, da Rondônia, do Paraná, de Minas, do Goiás, que vai estar aqui presente, Tocantins. E a gente vai trazer um número, eu acho que esse número até... Você está falando de taxa de juro alta. O que vai parar logo em sequência com a taxa de juros? Não vai ter investimento em armazém. Você vai querer fazer um armazém com a taxa de juros hoje, Antônio? Ninguém faz. E não quer dizer que não falta ou não há uma necessidade. E há uma necessidade, sim, de armazém, Antônio. Claro que há. Crescemos anos após anos aí a área plantada, mas produção veio do campo. O déficit hoje de armazenagem no Brasil ele é gigantesco ainda. Porém, o custo para você fazer um armazém hoje ainda é muito caro. Outra coisa, quando eu falo também, é olhar muitas vezes para aumentar a frota. Como é que eu vou aumentar minha frota de trator ou minha frota de plantadeira para ter uma eficiência maior, para conseguir plantar numa janela ideal, se o custo de financiar ou de comprar esse produto hoje, produto esse que, para alguns aqui que estão nos assistindo nessa manhã que muitas vezes não sabem, é produtos acima de 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de reais. Você paga ele em 5, 6 anos com o dinheiro da própria safra. Então,
A taxa de juros faz um produto desse em 4, 5 anos, ele sair pelo dobro do valor. Então, uma máquina que custa 2 milhões, ela sai por 4, 3,8, inviabiliza qualquer negócio. O setor. E, por si só, o setor estagna, muitas vezes, numa eficiência, numa produtividade melhor. Eu penso em produtividade, quando eu falo, não apenas do campo, produzindo mais sacas de soja ou sacas de milho ou arrobas por hectare, mas sim produtividade humana, ganhar eficiência. Coisa que o agro, nos últimos anos, Antônio, entregou essa eficiência que outros setores não entregou. Em alguns locais da economia brasileira, você olha, há uma desindustrialização. O agro, diferente disso, teve incentivo para produzir, porque o produtor está fazendo, apesar de anos difíceis, vem tocando. Mas esse ano a gente está chegando no limite, tá, meu amigo? Agora, e aí, o boi, ele entra por tabela, porque o boi precisa de soja e precisa de milho. E aí tem um mercado que tem crescendo nos últimos anos, Antônio, que é o mercado do etanol. O etanol, ele transforma na sua base ali uma tonelada de milho, 12 a 10% ali se torna óleo, o restante álcool e o restante o farelo que se torna o DDG. Esse DDG, hoje o Brasil ainda não exporta ele para a China e esse DDG ele é destinado ao mercado doméstico. Que é muito bom para o animal. Eu acredito hoje, nos próximos anos, se a gente pega esse número hoje, Antônio, 16% em 2024 para 2023, era o nosso número de animais confinados, Antônio. 84%, 82% é animais que vêm do campo. Só que no Mato Grosso, todo animal que está no campo hoje, ele é suplementado, Antônio. É, claro. Ele é suplementado. Então, o Mato Grosso, por exemplo, conseguiu suprir, em mês de março, fevereiro, esse animal para o mercado. Inclusive, você vem postando aqui nos seus grupos, compartilhando o preço, Mato Grosso com preço muitas vezes melhor que Goiás, melhor que Minas, melhor que São Paulo. Esse DDG vai fazer com que outras regiões que não engorda boi ou que não tem essa prática de fazer um confinamento... passe a fazer. Maranhão, Parazão, Tocantins, Rondônia e demais regiões, tá, Antônio? Isso é um fato e um número que a gente vem comprovando. Só para você ter uma ideia de milho destinado para a cadeia do etanol do ano de 2019 até o ano de 2024, a gente está falando de um crescimento próximo a 12 milhões de toneladas. É verdade. A gente sai de 6 milhões para próximo, em 2024, fechamos aí em 18 milhões destinado. Acreditamos que esse número deve chegar próximo a 21, 22 no ano 25. É uma cadeia que está muito aquecida e que faz com que o preço do milho permaneça aquecido também, pensando no atual momento. Então eu só vejo o seguinte, para essa próxima safra, principalmente soja, milho e principalmente boi agora, que nós já estamos Quem planejou, já planejou para confinar, já está basicamente tudo fechado, né? Está tudo certinho para confinar. E para quem não confinou, seria muito bom você, para aquele confinador assim de explosão, não, eu vou confinar, vou comprar garrote, muito cuidado, faz conta, porque pode ter muito pouco peixe lá dentro do rio, viu? Exato, Antônio. A gente entra agora nos animais, os animais que vão sair no julho, que vão sair no agosto, ele está no coxo ou ele vai para o coxo nesses próximos dias. O animal que vai sair no novembro, no outubro, esse animal vai ser tomada a decisão dentro do julho, com a entrada do milho segunda safra. Então você ouve o que o Antônio falou e faça conta, faça número. A projeção do médio prazo para a arroba ela é positiva. O olhar mundo da arroba é uma arroba extremamente valorizada. A nossa arroba ainda continua muito depreciada. Então temos uma janela de valorização que a gente tem que aproveitar. Mas não vai sair fazendo besteira no meio do caminho. Faça uma boa gestão, entre em contato para que possamos tomar melhores decisões no ano que tudo indica que a matéria-prima aí principal do boi, o sorgo, o milho, vai estar com preço maior do que foi o 24. É verdade. Bom, se você tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato com o pessoal da Pátria, saber mercado futuro, como é que estão as coisas, travar boi ou não, entre em contato com o pessoal, consultoria especializada no agro, 629-9574-9289. É isso aí. Ronald Macuco, mais uma vez, obrigado pela sua presença, participação. E dia 8 nós vamos estar lá no evento muito importante da Pátria. Um grande abraço, obrigado. Muito obrigado, Antônio. E para você que está nos acompanhando, nosso programa chegou ao fim. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.